Tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que, na verdade, esse assunto é extremamente desafiador e exige de nós, pediatras e médicos da assistência inicial ao paciente da atenção primária, um olhar muito voltado para o acompanhamento da situação e dos dados epidemiológicos, porque somente a clínica não vai nos ajudar a trabalhar. Então, inicialmente, só lembrando para vocês, o nome da doença que ficou doença pelo coronavírus 2019, mas o vírus é SARS-CoV-2. É muito importante vocês atentarem para os dados que são colocados diariamente pela Organização Mundial de Saúde, mostrando para a gente os locais onde há mais pontos de identificação de infecções e mostrando o movimento em relação não só à ocorrência em outros lugares por causa de migrações, como também as situações relacionadas à mortalidade e à letalidade. Muitas pessoas estão questionando por que a OMS ainda não declarou pandemia. Porque, na verdade, se vocês observarem, em todos os continentes, nós temos casos registrados. Somente é uma coisa importante vocês se lembrarem, é que declarar uma pandemia é uma situação que traz uma consequência para o funcionamento do sistema de saúde que é muito mais intensa do que a que está atualmente. Então, por que ainda não se considerou pandemia? Porque, para ser pandemia, além de estar na maioria dos continentes, em todos, tem que ter transmissão sustentável. Então, em alguns lugares você já tem casos detectados, só que não tem uma transmissão sustentável. É necessário que haja uma epidemiologia que traga esse caso para acontecer naquele país. E aí, por que a gente está tão preocupada em relação à questão da classificação do que é atualmente? Então, hoje a gente diz que a doença COVID, a doença pelo coronavírus 2019, ela é uma emergência em saúde pública de importância internacional, porque ela precisa de um compartilhamento de informações e de ações coordenadas mundiais para que a gente possa conter a expansão da doença para os outros lugares e ajudar também a operacionalizar, principalmente nos países onde tem menos condição financeira e econômica para a saúde, a gente ter condição de auxiliar esses países num cuidado mais adequado aos seus pacientes. Então, é muito importante a gente acompanhar as orientações do Ministério da Saúde, que elas estão sendo feitas de forma muito precisa e muito sistemática, com o intuito de transmitir para as pessoas dados que não falseiem a verdade do que está acontecendo. Então, é muito importante vocês entenderem que, nesse momento, a gente tem que trabalhar com situações em que eu estou classificando as situações para saber se elas vão ser notificadas ou não. Então, é muito importante a gente entender que existe um paciente que é a situação 1, que ele tem febre e sintomas respiratórios que estão definidos nesse link, e eu acho importante vocês entrarem, porque tem os sintomas que são mais inespecíficos e aqueles que vão sugerir gravidade para o paciente e que muitas vezes eles vão ter que ser internados. Então, é importante vocês se lembrarem que nessa definição inicial, na situação 1, o paciente retornou de uma viagem de uma área afetada nos últimos 14 dias. A segunda situação é uma situação em que ele tem a mesma situação em termos de sintomas, porém ele teve um contato próximo com o caso suspeito ou confirmado. E aí é uma coisa importante vocês entenderem o que é contato próximo. Para o Ministério da Saúde, o contato próximo, eles estão colocando ter pelo menos 15 minutos de contato num ambiente em que você esteja distante do paciente a pelo menos 2 metros. Na verdade, se você considerar a definição que é operacionalmente usada em todo o mundo, gotículas se transmitem a menos que 1 metro.
Então, se você tiver que fazer uma orientação em termos mundiais, todas as orientações que estão sendo dadas é que as pessoas que estejam doentes não fiquem próximas de outras pessoas a menos que 1 metro. Só que o Ministério da Saúde do Brasil colocou 2 metros em relação a isso. A terceira situação é um caso que você é contato domiciliar de um caso confirmado e tem febre ou sintomas respiratórios. Esse caso aqui deixa de ser um caso suspeito para ser um caso provável. Todas as vezes que você tem um caso suspeito ou um caso provável, normalmente você vai testar para os vírus que dão sintomatologia semelhante, principalmente influenza, e descartando os outros vírus, você vai testar para saber se por biologia molecular esse paciente pode ser ou não um paciente positivo para SARS-CoV-2. Então, a partir do momento que você está trabalhando com essas definições clínicas e está trabalhando com a situação de verificar, se o paciente tem viagens ou contatos com pessoas que viajaram ou estão sintomáticas, a gente estabelece o que a gente chama de vínculo epidemiológico, que nessa situação é muito importante e a gente vai discutir um pouquinho mais para frente por quê. Todas as vezes que eu estou avaliando o grau de exposição ao contato, isso deve ser uma atitude individualizada. Então, eu vou perguntar ao paciente situações que possam colocá-lo em risco. Lembrando que a partir do momento que eu estou perguntando sobre essas situações, eu também estou me lembrando de como eu vou fazer a prevenção da disseminação para outras pessoas. Então, se for em ambiente fechado, se for por um tempo de exposição mais prolongado e o paciente estiver mais próximo da pessoa que está doente, então a gente vai entender essas pessoas principalmente com maior gravidade, porque vão ter um inóculo maior e vão estar constantemente em contato com essas pessoas. E essas pessoas que vão ser médicos e cuidadores, pessoas que ficam diretamente relacionadas com o paciente sintomático, essas vão precisar usar proteção de máscara. As outras pessoas, se não estiverem doentes, não estiverem sintomáticas, não precisam usar máscara e vão ter que usar somente as medidas gerais de precaução para a disseminação do vírus. Então, é muito importante, quando a gente está trabalhando, pensar que dentro do esquema de vigilância, eu tenho que ter a ideia de que não sou eu que notifico que vou fazer a confirmação do caso. A confirmação do caso ela vai depender de critérios laboratoriais e quando você não tem condição de ter o critério laboratorial e o vínculo epidemiológico, você pode fechar com o critério clínico epidemiológico quando existe um contato próximo domiciliar com o caso confirmado laboratorialmente. Isso aqui é interessante porque conforme a gente vê o crescimento do número de casos que é muito rápido, vai chegar a um ponto que a maioria dos lugares, se a gente tiver muitos casos, eles não vão ser investigados todos. Geralmente vão ser investigados mais os casos graves ou aqueles que tiverem algum componente diferente. Por quê? Porque na velocidade que ele cresce, dependendo do país, principalmente se for um país com menos condição econômica, a gente não tem condição de bancar o laboratório para todo mundo. Então, vocês têm que acompanhar o movimento da Secretaria de Vigilância em Saúde, porque as normativas elas podem mudar, como vem mudando ao longo desses últimos dias, porque, na verdade, a gente começou a considerar países que antes não eram considerados de serem suspeitos de terem casos, eles foram incluídos dentro da definição de caso para notificação. E aí, é muito importante a gente se lembrar que a obrigação de quem notifica, de notificar, não é do enfermeiro, não é da pessoa que está lá no início do atendimento, é de quem atende. Então, o médico precisa notificar. E o sistema está tão organizado em termos de Ministério da Saúde por causa dessa preocupação em relação às consequências do futuro dessa situação epidêmica mundial, é que eles fizeram
tudo um trabalho de notificação eletrônica, de maneira que todos os dados cheguem num tempo suficiente para que sejam investigadas as situações e se possa promover as ações relacionadas ao isolamento do paciente e ao controle dos comunicantes. Então, a gente diz que essa notificação é compulsória e imediata, porque ela tem que ocorrer dentro das primeiras 24 horas. Ao entender que um paciente se encaixa dentro da definição de suspeito, ele vai ter que ser notificado na suspeita. Porque se eu deixar para notificar depois da confirmação, já tem muitas pessoas que vão entrar em contato com esse doente sem a adequada orientação em relação ao comportamento para evitar a transmissão dessa pessoa doente para a pessoa que está sadia, e isso vai gerar novos casos. Então, existe também uma vigilância epidemiológica laboratorial. Então, existem laboratórios no Brasil, que são laboratórios que geralmente envolvem situações de pesquisa e que conseguem desenvolver um diagnóstico mais adequado para você estar dando uma resposta em termos de kits, em termos de confiabilidade dos exames. E existem alguns outros laboratórios, como a gente viu a questão do paciente atendido no Einstein, em que laboratórios, mesmo que não sejam da rede inicialmente oficial, eles vão trabalhar de uma maneira que vai ser validado o diagnóstico deles e eles vão entrar no que a gente chama de rede nacional de alerta e resposta às emergências em saúde pública. Então, eles também vão ser possíveis de serem utilizados para diagnóstico. A gente sempre começa, mesmo na pediatria, que todo mundo pensa que a epidemiologia é diferente da clínica. Na verdade, eu acho que a pediatria é uma das especialidades em que você tem maior necessidade do uso de epidemiologia em vista da situação diferenciada da criança em relação ao manejo. Então, na verdade, eu tenho crianças que sempre têm um cuidador, sempre tem uma creche, sempre tem um professor, sempre tem um avô, sempre tem situações que podem indicar que ela tem mais necessidade de você entender o que está acontecendo e por isso precisa acompanhar essa situação epidemiológica. Eu gostei muito da abordagem que o CDC deu inicialmente a esse processo da criança, por quê? Todo mundo pergunta, será que a criança tem mais facilidade de ser infectada? Então, sobre isso, se baseando nos dados que foram obtidos a partir da China, foi visto que não há evidência de que as crianças sejam mais suscetíveis. Há uma discussão, na verdade, em relação a essa situação de terem menos crianças, nessa situação de agora, por causa do período de férias e terem sido mantidas as férias após o início da epidemia. Então, é importante a gente entender isso, que a gente precisa acompanhar essa situação, como ela vai ficar, porque ainda nós não temos umas definições precisas em relação ao que vai acontecer quando aumentar muito o número de casos de crianças. Mas o que se viu é que, na maioria dos relatos, a maioria dos casos ocorreu em adultos. Se você for pegar a distribuição de casos, se você colocar o centro da distribuição, geralmente ele está entre 40 e 50 anos. Mas a gente sabe que houve relatos de crianças infectadas, inclusive em faixas etárias mais precoces, bem precoces. E aí, como nossas informações são limitadas, tem muitas coisas que a gente vai responder acompanhando o desfecho dessa epidemia ao longo do acontecimento. Então, o que significa isso? Nós precisamos trabalhar ajudando a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde. Então, é muito importante a gente se lembrar que eu tendo informações limitadas que se baseiam em surtos de outros coronavírus que foram existentes recentemente, nós entendemos até agora que as crianças, em termos de epidemiologia geral, elas são menos frequentemente atingidas, certo? Aí, quando a gente se pergunta em relação à clínica, tem sempre aquela pergunta, e a apresentação clínica é diferente em comparação à do adulto? E aí, diante da limitação dos dados, o que a gente tem atualmente é que a maioria das crianças elas têm sintomas de resfriado, como febre, coriza e tosse, e foi relatado pelo menos uma criança, eventualmente nos relatos, que tem
sintomatologia gastrointestinal, como vômito e diarreia. Então, é importante vocês se lembrarem que o fato de ter diarreia não significa que não tem doença respiratória. A gente sabe que isso é comum nas viroses respiratórias, ter um componente diarreico também. E isso interfere em como a gente vai se relacionar com a hidratação do paciente, porque dependendo da quantidade de vômitos e diarreia, a gente vai ter que atuar pensando às vezes, na dificuldade de você atingir a quantidade de líquido que essa criança precisa, então precisa ter um cuidado maior de observação. E mais o que a gente vê nessas observações, embora limitadas, nesses dados, é que a maioria das crianças tem sintomas leves. Embora a maioria das crianças tenha sintomas leves, existem também relatos, embora poucos, são poucos relatos de pessoas abaixo de 18 anos que fizeram parte dessa epidemia, mas a gente tem complicações graves, embora incomuns. Então, há pacientes que vão evoluir para síndrome do desconforto respiratório agudo e, às vezes, até para choque séptico. Tá? Então, é importante que a gente se lembre que eu preciso estar diante dessa situação epidemiológica, analisando quais são as situações que estão em jogo. Por quê? Porque no manejo eu não tenho nenhum medicamento antiviral recomendado, nem disponível, licenciado pelo FDA dos Estados Unidos, e nem por canto nenhum. Na verdade, não tem medicamento licenciado ainda. Então, o que a gente vai fazer no manejo? A gente vai ter o cuidado de implementar as medidas recomendadas para prevenção e controle das infecções em ambientes de assistência médica e, muitas vezes, na própria casa do paciente. A gente vai discutir isso porque um pouquinho. E aí a gente vai manejar o paciente de forma sintomática, dar cuidado de suporte e fazer manejo das complicações. Porque, na verdade, eu não tenho nenhum medicamento que vá atuar sobre o vírus que esteja disponível para ser usado. Quando a gente pensa em relação às medidas de prevenção e controle, a gente tem que recomendar que as crianças com febre e sintomas respiratórios, principalmente, ou que elas pareçam doentes e tenham epidemiologia que sugira a possibilidade de ter entrado em contato com o coronavírus, elas não devem ser levadas à creche ou à escola. Só que, se a gente entrar num período de transmissão sustentável, a gente não vai conseguir mais identificar nessa situação de onde veio aquela infecção. Porque na transmissão sustentável, os casos que estão naquele país geram outros casos e vai mantendo na transmissão sustentada a transmissão para outras pessoas e muitas vezes você não consegue identificar quem foi o introdutor. Então é muito importante, principalmente considerando que as crianças têm sintomatologia mais leve, que diante da situação de sintomas respiratórios e febre, a gente dê preferência a que essas crianças não frequentem ambientes que possam infectar outras crianças. Então, crianças assintomáticas podem ir para a sua creche, a menos que a situação se agrave muito e se faça uma conduta mais extrema, que seria o caso como está acontecendo em alguns países, que você bloqueia as atividades escolares até o tempo em que se dê a estabilizada nos casos novos e nos casos que estão tendo maior gravidade e se comece a ter mais casos curados do que casos novos e complicados. E aí, quando a gente analisa a situação de quem vai ficar em casa ou quem vai ficar para o hospital, a gente deve trabalhar de uma forma educativa e também a gente mesmo, principalmente quem não é pediatra, trabalhar com as estratégias que são usadas na atenção básica para você identificar aquela criança que está em perigo iminente de estar com a doença grave ou morrer. Então, é muito importante, dentro dos sinais gerais de perigo, que você identifique uma criança, por exemplo, que não consegue beber nem mamar. Se a criança tem sintomatologia e tem qualquer um desses sintomas, como não bebe nem mama, vomita tudo que ingere, teve convulsão ou movimentos anormais a menos que 72 horas, está letárgico ou inconsciente, tem um tempo de enchimento capilar maior do que 2 segundos,
tem batimento de aleta nasal ou gemência, essa criança está grave. E é muito importante que, ao deixar a criança em casa, a gente também faça essa orientação ao cuidador para ele saber até quando ele pode ficar em casa. Porque se a gente não fizer essa educação consciente, é muito provável que a gente vai superlotar os ambientes que vão atender no pronto atendimento e muitas vezes vai dificultar a classificação de risco, vai ser muito mais penosa, muitas vezes a pessoa vai demorar dentro da sala de espera e vai infectar outras pessoas. Principalmente que as salas de espera muitas vezes não estão preparadas. Então, eu falei para vocês, quem é que vai usar máscara? O cuidador direto ou quem está prestando assistência a esse paciente, seja em casa ou seja na atuação na unidade de saúde, seja ela de urgência ou seja ela de ambulatório. E aí a gente tem que se lembrar de que as crianças elas podem ser educadas. Hoje até passou uma reportagem muito bonitinha sobre uma escola que está ensinando as crianças como elas devem proteger para não espalhar as partículas, que são as gotículas, para que elas não infectem outras pessoas. Então, é muito importante a gente se lembrar de proteger a boca e o nariz, e o ideal é usar a prega do cotovelo, porque suas mãos, elas têm muita facilidade de ir para outro canto rapidamente e contaminar objetos e contaminar lugares onde as pessoas, a partir daquela sua mão que veio com a gotícula, vai infectar outras pessoas. E aí é muito importante também se lembrar da higiene frequente das mãos, com água e sabão durante pelo menos 20 segundos ou com solução de preferência à base de álcool a 70%. Há no CDC uma orientação que pelo menos acima de 60% é possível de ser usada. Mas aí, então, só lembrar que quando eu uso lenço, ao invés de usar a prega do cotovelo, eu vou imediatamente descartar esse lenço, mas dentro de uma lixeira fechada. Eu não posso deixar em cima do computador, em cima da mesa, porque eu estou levando a possibilidade de outras pessoas, ao entrarem em contato com esses objetos, elas também se infectem. E aí, a lavagem frequente das mãos, muitas pessoas pensam que é só colocar água e sabão e simplesmente passar, acabou. Na verdade, eu preciso ensinar que eu preciso lavar todas as regiões da mão, incluindo as regiões interdigitais, os nozinhos que a gente chama para criança, as pontinhas dos dedos, precisa incluir o polegar e incluir o punho. Então, nenhuma dessas áreas deve estar sem fazer a higiene adequada. E aí, tem um cuidado que as pessoas precisam ter, é que você, ao terminar de higienizar, você não está fazendo o procedimento de esterilização, você está fazendo o procedimento de higienização e diminuição da quantidade de partículas. Mas você não vai pegar na torneira com a sua mão nua. A preferência é que você use um papel toalha e nos hospitais que você use, de preferência, aquelas torneiras que tem para você usar o cotovelo. Para que suas mãos, que são o maior agente de disseminação para você mesmo e para outras pessoas, você evitar de tocar os olhos, tocar o nariz e tocar a boca. Porque esse vírus, ele entra por essas regiões de mucosa. Então, é muito importante que vocês se lembrem. E aí tem um dado interessante na pediatria, que é que muitas vezes a criança tem rinite alérgica e a gente diz que ela tem saudação alérgica. Ela põe a mãozinha no nariz e está sempre coçando o nariz e o olho. E é muito importante, então, lavar frequentemente, ensinar a ela como lava e que ela não deve pegar no rostinho. Se ela for maiorzinha, ela vai entender isso. E sempre que você tocou olhos, nariz e boca, e você eventualmente está com sintomatologia sugestiva, você vai se lembrar de lavar imediatamente as mãos. Quando a gente. Aí tem um complicante na atualidade. Porque, na verdade, quando eu estou pensando em relação à higiene dos objetos, a gente tem um inimigo hoje, o celular. Porque o celular sai da mão do adulto, sai da mão da criança, vai para a mão da outra criança. Tem crianças que, para ficarem calmas, a família dá o celular na mão e nunca higieniza esse celular. Esse celular vai ao banheiro,
vai em cima da mesa. A gente cansa de ver nos restaurantes as crianças esperando o prato, manuseando o celular. Então, a gente tem que se lembrar que a preferência é que a gente diminua esse uso de celular para coisas que não forem fundamentais, higienize esse celular também adequadamente, diariamente, mais de uma vez se você perceber, e tem acontecido, diante de serem os celulares atualmente smartphones, a maioria dos celulares tem lanterna. E aí tem muita gente utilizando lanterna para examinar a garganta de criança, para examinar o nariz de criança. E aí você está trazendo um risco daquela criança que você está examinando, depois de examinar uma criança doente, porque se a criança tossiu no celular, seu celular vai ficar contaminado e eventualmente você pode estar transmitindo para outras pessoas por um objeto contaminado. E ao mesmo tempo você está se expondo. Porque quando você usa o celular e a criança tosse ou o adulto tosse no seu celular, ao levar o seu celular à sua boca e ouvido, você também vai estar infectando ou contaminando a sua face e eventualmente se infectando. E aí, também é um hábito muito ruim, e por isso que as crianças elas são importantes nesse manejo, a educação delas, porque criança gosta de compartilhar copinho, de compartilhar talher, de compartilhar canequinho, de dividir o pãozinho da boquinha de um para a boquinha do outro. E a gente tem que orientar que a gente não compartilha nada nessa fase. Nessa fase, enquanto a gente não sabe como que vai se comportar mais para frente, a gente vai evitar todo e qualquer compartilhamento, todo mundo ter seu copinho individual, seu talherzinho individual, ninguém compartilha nada. E tem nas meninas a questão do batom. Então, tem muita menina que adora emprestar o batonzinho para outra. Ou adulta, que chega lá, esqueceu o batom, vai num banheiro de um determinado lugar e diz assim, me empresta teu batom para a amiga. Isso a gente não vai fazer e vai educar para as crianças não fazerem, porque é uma fonte de contágio os objetos que você usa que entram em contato com a sua secreção. E aí tem um dado interessante que é a questão de evitar aglomerações desnecessárias. Aí eu sempre brinco que o terror do pediatra é o aniversário. E que eu adoro quando eu chego e vejo um bolo que é uma maquete. E que os bolinhos estão todos embrulhadinhos dentro da maquete. Por quê? Porque na hora de soprar a velhinha, todas as crianças sopram. Eu até pergunto brincando, quem é que vai cuspir no bolo? E aí, geralmente, quando a pessoa não usa a maquete e usa o bolo, e usa a mesa cheia de coisas que as pessoas vão comer, na verdade, eu estou induzindo a essas pessoas a entrarem em contato. Além da proximidade na hora do parabéns, elas vão comer partículas virais. E aí, lembrar também que a gente já tem muitas situações e que se está ensinando, principalmente na América Latina, que as pessoas têm muita mania de se cumprimentar muito proximamente, ou com aperto de mão, ou com abraço apertado. É muito comum nas famílias mais modernas darem beijinhos na boca, ou darem beijinho de narizinho, que é o beijinho de esquimó. Isso é um hábito que a gente tem que parar. Porque isso a gente já vem orientando como pediatra, que não é uma atitude adequada, porque os vírus respiratórios, eles não dão sempre doenças simples. Alguns vírus que dão resfriado não vão desencadear broncoespasmo, e quem é apto a ter broncoespasmo, às vezes é um vírus que está dando o quadro respiratório alto, mas também vai dar uma bronquiolite nas crianças menores. Então a gente tem muito que se lembrar que a gente tem que educar. E esse momento que a gente está esperando e não sabe como vai ser mais para frente, quando aumentar muito o número de crianças, as crianças são grandes disseminadoras, porque elas têm esses hábitos e a gente tem o hábito de ter muita afetividade em relação às crianças, mas aqui eu chamo a atenção dessa foto linda, pensando na possibilidade dessa criança ter como cuidador uma avó que está dentro da faixa etária que tem mais probabilidade de adoecer com gravidade. Então, quais são as situações de maior gravidade? Que também a gente vai pensar que elas devem ser para a criança. Pessoas que têm doença pré-existente pulmonar ou cardíaca, então, cardiopatas, pneumopatas, crianças que são diabéticas, crianças que são imunodeprimidas, crianças que são nefropatas, e aí os hospitais de atenção terciária têm que ter muito cuidado com a sala de espera,
com que tipo de brinquedo se coloca para disponibilizar para essas crianças, com a higiene do material que fica disponível para todas, reduzir a possibilidade delas estarem trocando objeto entre si e talvez escalonar o atendimento para que não fique muita criança na sala de espera, esperando para consultas, nessas situações em que elas não têm necessidade extrema da consulta imediata. E aí eu queria lembrar para vocês que dentro desse link da Vigilância em Saúde, o governo federal disponibilizou a possibilidade de você clicar no seu estado, identificar quais são os hospitais de urgência para você atender o paciente que vai ser internado, os hospitais de referência, e também nesse mesmo link você tem as unidades básicas de saúde que estão aptas a atender esses pacientes. Então, eu gostaria de agradecer, espero que tenha sido útil.